Boa noite. Nós estamos aqui neste momento ouvindo a chuva cair e sentindo o relaxamento natural do entardecer ou do anoitecer com chuva. Me parece que é o momento ideal para uma reflexão. A segunda aula do curso do ESD tem como título Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto. Acredito que todos já analisaram e todos já leram. Essa aula será ministrada nesta quinta-feira e quem vai conduzi-la é o nosso queridíssimo professor Dr. Leonímer. Porém, eu quero deixar um resumo para quem estiver qualquer problema e não puder ler pelo menos alguma coisa para a aula, para que possa aproveitar ao máximo a aula de quinta-feira. Vejamos então, quando o organizador do curso ele estabeleceu esse tema, Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto, nós temos assim uma impressão talvez equivocada do que ele quisesse com isso. Mas lendo a apostila, nós vamos descobrir que ele apenas deseja que nós tenhamos uma noção do que é o Espiritismo. Ele começa a apostila introduzindo uma noção que o Kardec trouxe na introdução do Livro dos Espíritos, né? Todos vocês com certeza já leram, já manusearam o Livro dos Espíritos. E nós temos aqui a introdução. A introdução do Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado a respeito do Espiritismo. Eu costumo dizer que ele é uma obra à parte. O Kardec escreveu uma obra sobre o Espiritismo que ele chamou de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Não me parece que é possível que nós consigamos, de fato, absorver o Espiritismo se nós não lermos e relermos esta introdução. O Kardec vai dizer que quando você estuda uma coisa nova, você precisa de termos e precisa de conceitos. E como o Espiritismo era um estudo novo, uma descoberta, aliás, olha que coisa interessante, o fenômeno espírita já existia desde que a criatura humana existe na Terra. Por quê? Porque os espíritos sempre se manifestaram. Nós até já vimos isto na sessão anterior. Agora, em 1857, quando Kardec traz à luz o Livro dos Espíritos, ele então teve a preocupação de trazer o estudo do Espiritismo como uma disciplina nova, porque até então jamais se ouviu dizer que alguém parou para codificar o fenômeno espiritual. Eu, pelo menos, não tenho esse conhecimento, muito embora eu já tenha lido material vindo lá do Livro dos Mortos, dos egípcios, já li alguma coisa dos estudos indianos e dos trabalhos deles a respeito, né, a opinião do Sócrates sobre os espíritos, né? Aliás, ele trata o tempo todo do seu companheiro, né, do seu daimon, que estava com ele o tempo todo, mas eu nunca soube, e se alguém souber, vou ficar muito agradecido se me informar, me trouxer, é um estudo sistematizado sobre o Espiritismo, ou melhor dizendo, sobre a manifestação dos espíritos entre os encarnados. Kardec inaugura esse estudo. Ele, com toda a sua capacidade
um professor emérito, um estudioso conceituado, um homem extraordinário, respeitado pelas suas obras, ele vem trazer um método de estudo da manifestação dos espíritos. E ele começa de cara dizendo que é necessário que se crie um termo novo. Por quê? Porque qualquer pessoa que acredita em espírito é espiritualista. Ou seja, não existe nenhuma religião na Terra que a pessoa que crê não seja um espiritualista. Ou seja, ele crê que existe um espírito, que esse espírito sobrevive à morte do corpo. Bom, mas o espiritismo, como é muito mais do que isto, ele precisava de um termo novo, diz Kardec. Então ele cria o termo espírita e espiritismo para separar realmente o espiritualista, o conceito de espiritualista, do conceito de espírita ou espiritismo. O primeiro crê que existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo. O segundo crê que existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo, mas que se comunica depois que o corpo morreu, que tem um processo de evolução inteiro depois que da morte do corpo, que reencarna inúmeras vezes e que um dia chegará à condição angelical. Então há uma diferença bastante saliente entre os dois conceitos. Isso o Kardec nos traz com muita clareza de detalhes. Ele vem justificando esta conceituação, o que é maravilhoso de se ler e de saber. Portanto, todos os alunos, todas as pessoas que querem se dizer espíritas ou querem aprender o espiritismo, precisam ter o conhecimento desta introdução ao Livro dos Espíritos. Na introdução, quando chega lá no item 7, o Kardec ele faz um resumo do que é o espiritismo. E isto é a matéria fundamental do curso que nós estamos vendo. Vejam, o que é o objeto. Conceito é muito mais fácil nós descobrirmos o que é o conceito. Tanto que a própria apostila traz aqui o conceito de espiritismo, né? Ele fala assim: o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec pelas razões que ele mesmo explica na introdução ao Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Muito bem. E continua de uma maneira bastante fácil, bastante didática. E ele vai lá no finalzinho do texto, está escrito assim: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-las assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então nós já sabemos o que é espiritismo, certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda está na apostila, o Kardec diz o seguinte: o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis. Isso é fundamental. O espírita tem isso como elemento base. Prova irrecusável a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Por que isso? Porque é isso que vai fazer com que a fé se sustente, não importa o argumento opositor. Só quando você realmente sabe, não é quando você acredita, é muito diferente.
você saber alguma coisa e você crer em alguma coisa. São coisas diferentes. O espírita, ele sabe que o espírito sobrevive, se comunica e volta. Ele sabe porque ele estuda. Estudando, praticando a mediunidade ou participando dos estudos da mediunidade, ele vê a prova evidente, indiscutível, que o espírito vem e se comunica. Ora, isso faz com que a sua fé seja inabalável. Nas palavras de Kardec, a fé ela é inabalável quando ela consegue enfrentar a razão em qualquer situação, em qualquer época da história da humanidade. Então isso é o conceito do que é espiritismo que nós devemos apreender e compreender, o que só acontece estudando. Mas aí quando ele vem no conceito de espiritismo, porque nós vimos o que é o espiritismo, agora qual o objeto do espiritismo, melhor dizendo, aí para nós descobrirmos isto, é necessário, claro, fazer o estudo do espiritismo, mas se nós lermos lá o item 6 da introdução, nós vamos ter uma base já bastante importante. Vou fazer aqui um resumo muito rápido. Recomendo que todos peguem o Livro dos Espíritos, leiam a introdução e atentem para o item 6 e para o item 7. Por quê? Porque no item 6 ele vai fazer um resumo dos postulados espíritas. Agora, no item 7, ele vai tratar dos elementos que foram colocados para negarem o espiritismo. E se você não tiver domínio desses argumentos, as pessoas trazem ele para você e você se abala. Por quê? Porque você não conhece. Então, como Kardec praticamente enfrentou todas essas dificuldades, ele já deixou para nós escrito, resumido, para que nós possamos ter uma noção do que é o elemento básico, que afirma, e o elemento de oposição, que pretende infirmar, mas que se desmancha diante da racionalidade e das provas que o Espiritismo produz. Então vejam só, quando ele começa o resumo do Espiritismo, ele fala assim: constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal, ou seja, os próprios seres que se comunicam e se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou gênios, como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a Terra. Então, eles são o mundo espiritual, né? Muito bem. E o Kardec daí começa a especificar detalhes importantes. Por exemplo, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é único, Deus é todo-poderoso, Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando a gente fala isso tudo de Deus, nós temos assim a pretensão de querer esgotar um conceito divino. O que, é claro, nós não conseguimos de jeito nenhum, porque essas palavras para nós, na verdade, elas não têm assim realmente uma capacidade de traduzir mesmo. Por exemplo, quando você fala assim, Deus é eterno, nós não temos noção do que é eternidade, a não ser que é alguma coisa que nunca teve começo e nunca terá fim. Mas a gente não tem realmente noção disso. O que é uma coisa que não tem começo e nunca teve fim? Para nós isso é muito difícil. São conceitos extremamente vagos. Eu nunca me esqueço, uma vez conversando com um grande amigo, professor da Universidade Federal, o meu amigo Marco Rossini,
E ele me exemplificou uma coisa infinita, uma reta. Ele falou assim: Geraldo, imagine uma reta. Coloque uma reta imaginária no espaço. Agora imagine que um lado dela se prolonga indefinidamente para o seu lado direito. Agora o outro lado para o lado esquerdo é infinita a prolongação. Então você vai ter algo que é infinito para você. Infinito porque ele jamais vai ter início e jamais vai ter fim. Porque não importa onde você chegar, você vai poder estendê-la para o infinito. Então nós temos essa dificuldade de entendimento, uma coisa que quando nós vamos estudar, nós temos que admitir para nós nos interrogarmos. Se nós não somos capazes de nós fazermos esses questionamentos, nós não vamos realmente conseguir entender até mesmo esses termos, né? O imutável, né? O que é o seu conceito de imutável? Você pega o que, por exemplo? Imagine, busque na sua mente algo que é imutável. São conceitos abstratos, muito complicados. Então Deus para nós é realmente algo inalcançável. Nós sabemos Deus existe. Deus não teve início, Deus não terá fim. Mas, meu Deus, como é complexo isso. Né? Nós temos que admitir que Deus é único, porque se tivesse dois, certamente teria uma briga. Nós sabemos que Ele é todo-poderoso, porque tudo que existe foi Ele que criou. Então, o todo-poderoso significa que não existe o que Ele não pode fazer. Assim como nós sabemos que Ele é soberanamente justo e bom. Porque se Deus não for soberanamente justo e bom, Ele não será Deus. Aí, quando você fala isso, você começa a se questionar. Mas e a criança que nasce com aleijão? E a criança que perde o pai ainda nos primeiros meses? E a bala perdida? Onde estava Deus? Deus não é justo e bom? Você estudando o Espiritismo vai encontrar a explicação desse conceito de justo e bom pela noção humana de injusto. Por que que acontece alguma coisa na Terra? Por quê? Porque ela é consequência natural direta de nossas ações. Por isso nós podemos dizer Deus é justo e Deus é bom. Nós temos o direito de fazer o que quisermos, mas somos obrigados a assumirmos as consequências. É complexo, muito complexo. O Espiritismo é o assunto mais difícil que existe. Ninguém vai entender Espiritismo fazendo um curso do ESD de 2 horas por semana. Claro que não. Estudando horas diariamente durante 40 anos, eu posso dizer que a maior parte a gente não entende, porque são necessárias muitas vidas para entender alguma coisa que pretende explicar um ser que é imortal, que é o espírito. Um relacionamento que é eterno, que é o relacionamento com a própria vida, com a própria existência. Então tudo isso é objeto e é estudo do Espiritismo. Vamos então, meus irmãos, atentarmos para isso. Não vamos perder de vista os conceitos básicos. Aproveito aqui para dizer-lhes que o espírito progride incessantemente. Nós nos preocupamos diariamente com o pão que comeremos amanhã, com a aposentadoria. No entanto, essas coisas se perderão. Não importa, eu não sei nem se eu vou me aposentar. No meu caso, eu me aposentei. Mas poderia não ter me aposentado. Um grande amigo meu tinha uma enorme preocupação com o nosso plano de saúde da minha empresa, brigou a vida inteira para esse plano melhorar,
porque ele se preocupava com a sua aposentadoria e ele desencarnou antes de se aposentar. Então nós não sabemos, mas nós temos certeza, convicção plena, que nós somos imortais. Então nós temos que nos prepararmos para a vida depois desta vida. Esse é um dos grandes objetos do estudo do Espiritismo. Leiam o Livro dos Espíritos, leiam a introdução. O livro traz a biografia, as obras que devem ser consultadas, leiam, se preparem para a aula do nosso querido Léo. A aula dele é sempre impressionante, é sempre fantástica. Aproveitem. Que Jesus nos abençoe a todos.